Capítulo 9. Sinais acompanhando os que creem. 1. Expulsando demônios. 2. Falando novas línguas. 3. Pegando em serpentes com suas mãos. 4. Nenhum veneno mortífero nos fará mal algum. 5. Enfermos são curados com nossas mãos sobre eles. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Encontramos Jesus operando muitos sinais na Bíblia. Os sinais são operados pelo poder de Deus, além da capacidade humana. Qual foi o primeiro sinal operado por Jesus? Foi a transformação de água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia, como descrito em João 2, 1 a 11. Quando Jesus soube que o vinho havia acabado, ele pediu aos servos que enchessem 6 jarras de pedra com água até a borda. Eles fizeram conforme Jesus lhes disse e levaram um pouco ao encarregado da festa, que provou o vinho que havia vindo da água e o elogiou. Por que Jesus, o Filho de Deus, transformou água em vinho como seu primeiro sinal operado? O evento tem muitas implicações espirituais. Caná da Galileia seria o mundo e a festa de casamento representa os últimos tempos deste mundo, onde as pessoas comem exageradamente, ficam bêbadas e são completamente contaminadas pela maldade. Mateus 24, 37 e 38. A água se refere à palavra de Deus e o vinho ao precioso sangue de Jesus Cristo. Assim sendo, o sinal de transformar a água em vinho indica que o sangue de Jesus em sua crucificação seria o sangue que daria vida eterna à espécie humana. As pessoas louvaram o vinho porque tinha um gosto bom. Isso significa que as pessoas se alegram porque seus pecados são perdoados quando bebem o sangue de Jesus e ganham esperança pelo céu. Começando com esse primeiro sinal, Jesus operou muitos outros maravilhosos. Salvou uma criança da morte, operou o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, expulsou demônios, fez o cego ver e trouxe Lázaro de volta à vida, que já estava morto há 4 dias. O que, então, foi o maior propósito de Jesus ter operado tais sinais? Foi para salvar pessoas e fazer com que tivessem fé, como ele disse em João 4 horas e 48 minutos, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. É por isso que até hoje, Deus, que considera uma única alma mais preciosa que todo o universo, nos mostra muitos sinais através daqueles que têm fé para entregar suas próprias vidas para salvar almas. Agora, pois, olhemos em detalhes para vários sinais que acompanham aqueles que têm a fé que agrada a Deus. 1. Expulsando demônios. A Bíblia nos fala claramente sobre a existência de demônios, embora muitas pessoas digam hoje que os demônios não estão em lugar nenhum. Um demônio é um tipo de espírito mau que é contra Deus. Em geral, ele faz armadilhas para as pessoas que servem a ídolos, trazendo-lhes tribulações e problemas e faz com que elas lhes sirvam com diligência ainda maior. Contudo, devemos expulsá-lo e ter autoridade sobre ele, se temos a fé verdadeira, pois Jesus nos diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Também encontramos em João 1 hora e 12 minutos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como seria vergonhoso se nós, como filhos de Deus, tivéssemos medo de demônios ou nos submetêssemos às suas armadilhas. De vez em quando, recém-convertidos sem fé espiritual sofrem interferência de demônios, quando sobem a um monte para orar em isolamento. Alguns podem até ficar possessos por demônios, porque pedem a Deus por seus dons e poder, mas não tentam se livrar de sua maldade. Recém-convertidos, portanto, devem ser acompanhados por líderes espirituais que são capazes de expulsar demônios em nome de Jesus Cristo, quando quiserem ir a um monte, e então poderão orar sem impedimentos. Expulsando demônios em nome de Jesus Cristo. O mesmo deve ser com ministros e obreiros da igreja, visitando os membros. Devem primeiro expulsar os demônios, discernindo as coisas espirituais,
e então aqueles que estão recebendo a visita poderão abrir seu coração, receber a graça de Deus e possuir fé pela mensagem pregada. Contudo, a visita pode ser atrapalhada se não expulsarmos Satanás em seu início. A pessoa que estamos visitando pode não abrir seu coração e então não poderá receber nem a graça nem a fé. Aquele que tem seus olhos espirituais abertos, distingue facilmente os espíritos maus. Algumas pessoas estão totalmente possessas de demônios, mas na maioria dos casos, elas são parcialmente controladas por eles em seus pensamentos. Elas se comportam contra a verdade quando Satanás trabalha em seus pensamentos, porque ainda têm uma fé fraca ou restos da natureza pecaminosa como adultério, roubo, mentira, raiva e inveja, lembrando que, no caso, estamos falando de membros da igreja. O coração das pessoas pode mudar quando ouvem a pregação do ministro que tem poder espiritual suficiente para expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Elas se arrependem de seus pecados, porque são profundamente tocadas em seus corações, percebem que pecaram enquanto o ministro prega com o poder que Deus lhe deu. Também recebem grande fé e força para lutar contra tais pecados. Depois de poucos meses, podem notar o quanto mudaram em seu caráter e fé. Dessa forma, é possível que elas transformem até sua natureza na verdade. Nos 4 evangelhos, podemos ver muitas pessoas que tiveram sua natureza inata transformada depois que conheceram Jesus. João, por exemplo, tinha um temperamento tão explosivo que era chamado de filho do trovão, Marcos 3:17, mas foi transformado de maneira tal que passou a ser chamado de apóstolo do amor, desde que conheceu Jesus. Da mesma forma, uma pessoa com uma fé completa pode mudar outras pessoas, como fez Jesus. Além disso, ela também pode expulsar demônios em seu nome, porque lhe foi dada autoridade sobre Satanás através do mesmo nome. Como expulsar demônios? Há diferentes casos quando se trata de expulsar demônios. Algumas vezes, o demônio vai embora de uma vez, com oração, e em outras, não sai mesmo se orarmos 100 vezes. Se um homem com fé fica possesso de demônio porque Deus virou seu rosto contra ele, depois de tê-lo desapontado de alguma maneira, o espírito maligno dentro dele pode ser facilmente expulso com oração, depois que se arrepender com lágrimas. Isso é porque ele já tem fé e já conhece a Deus. Em que caso é difícil expulsar demônios, mesmo com muita oração? É quando um demônio muito mal domina alguém que não tem fé e não conhece a verdade. Neste caso, não é fácil que esta pessoa venha a ter fé, enquanto estiver possuída, pois o mal está profundamente arraigado em seu ser. A fim, pois, de libertá-la, alguém deve ajudá-la a ter fé, entender a verdade, se arrepender e destruir muros de pecados. E também, quando há algum problema com a vida de seus pais espirituais em Cristo, seu amado filho pode ficar possuído. Em tal caso, o filho não pode ser liberto, até que seus pais se arrependam de seus pecados, recebam a salvação e fiquem firmes sobre a rocha da fé. Há um outro caso também onde a pessoa é afetada por forças da escuridão. Às vezes podemos ver alguém levando uma vida agonizante em fé, porque tem dificuldade de abrir seu coração e os pensamentos mundanos, dúvidas e fadigas a impedem de ouvir a pregação, mesmo se tentar intensamente. Esse caso pode acontecer porque as forças da escuridão podem trabalhar na família da pessoa, se seus antecedentes serviam a ídolos ou seus pais são idólatras ou mexem com espíritos malignos diretamente. No entanto, quando esta pessoa se torna uma filha da luz e é salva juntamente com sua família, ouvindo diligentemente a palavra de Deus e orando de todo o seu coração, o demônio vai embora. Deus odeia a idolatria tanto, que entre um idólatra e ele acaba existindo uma grossa parede de pecado. Consequentemente, o idólatra continua lutando contra si mesmo para viver na verdade até acabar com tal parede. Ele pode ser rapidamente liberto, dependendo do quão fervorosamente orar e mudar. Exceções nas quais os demônios não saem. Em que casos os demônios não vão embora, mesmo se alguém ordena em nome de Jesus Cristo? Os demônios não vão embora, quando a pessoa já acreditou no Senhor, mas sua consciência foi marcada como que com um ferro quente, depois que ela se afastou dele.
Ela não pode retornar ao Senhor, mesmo tentando, porque a sua boa consciência foi completamente substituída por inverdade. É por isso que encontramos em 1 João 5:16, há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Em outras palavras, Deus não responde a essa pessoa mesmo quando ela ora. Qual é o pecado que leva à morte? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que comete este pecado não pode ser perdoada nem neste tempo, nem no que há de vir. Portanto, tal pessoa nunca poderá ser salva, independente se ora muito, ou não ora. Em Mateus 12:31, Jesus nos diz que a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Blasfemar contra o Espírito significa atrapalhar a obra do Espírito Santo com uma mente maligna, julgando-a e condenando-a por conta própria. Um exemplo é quando as pessoas julgam a igreja onde as obras de Deus acontecem, dizendo que estas são heresias, caluniam-na e espalham falsos rumores sobre ela. Marcos 3:20-30. Jesus também disse em Mateus 12:32, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. Mais uma vez, em Lucas 12:10 Jesus nos lembra, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Qualquer que fala contra o Filho do Homem, como a pessoa o faz sem conhecê-lo, pode ser perdoado, mas aquele que blasfema ou fala contra o Espírito Santo, não pode ser perdoado e segue um caminho de morte, porque ele atrapalha a obra de Deus e blasfema contra o Espírito, mesmo já tendo aceitado Jesus Cristo e recebido o Espírito. Portanto, não devemos jamais cometer o pecado de blasfemar ou falar contra o Espírito Santo, entendendo que esse pecado é muito grave para ser perdoado, e muito menos, ter a salvação. Hebreus 10:26 nos diz que se um homem peça deliberadamente mesmo depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não lhe resta sacrifício por seus pecados. Ele sabe bem o que é pecado através da palavra de Deus e não deveria fazer coisas mais aos seus olhos. Entretanto, se ele peça intencionalmente, sabendo que está pecando, a sua consciência gradativamente se torna insensível aos pecados e fica marcada como que por um ferro quente. No fim, tal homem será abandonado, porque não pode receber o espírito do arrependimento. Portanto, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6:4-6. Para tais indivíduos que receberam o Espírito Santo, que têm conhecimento do céu, do inferno e da palavra de Deus, quando são tentados pelo mundo e caem e desonram a glória de Deus, não terão a oportunidade de se arrepender. Com exceção dos casos citados acima, nos quais Deus não pode deixar de virar sua face contra essas pessoas, e é por essa razão que o diabo não pode ser expulso. Quando ordenamos em nome de Jesus Cristo, temos autoridade sobre o nosso inimigo, Satanás e seus demônios. É por essa razão que o diabo não pode ser expulso, quando ordenamos em nome de Jesus Cristo. Devemos orar incessantemente, enquanto vivendo na verdade. O quanto um servo ou um obreiro de Deus ficará agoniado, se os demônios não saírem, quando for ordenado em nome de Jesus Cristo. Portanto, precisamos naturalmente receber o poder para controlar e dominar o inimigo. A fim de operar os sinais que acompanham os que creem, temos que alcançar o estado de agradar a Deus, não apenas cumprindo completamente a verdade com amor por Ele, do fundo do nosso coração, mas também orar incessante e fervorosamente. Um pouco depois que fundei minha igreja, um jovem possuído de epilepsia veio da província de Gangwon para encontrar-me, depois de ouvir falar do meu ministério de cura. Apesar de servir ao Senhor muito bem, sendo um professor de escola dominical e membro do louvor, não havia tentado se livrar de seus pecados, mas continuava a cometê-los, porque era extremamente arrogante.
Consequentemente, um demônio entrou em sua mente suja e ele passou a sofrer da doença de forma severa. A obra de cura manifestou por causa da oração intensa e dedicação de seu pai. Quando descobri a identidade do demônio e o expulsei através da oração, o rapaz caiu inconscientemente, à medida que espumas com um mau odor saíam de sua boca. Ele voltou para sua casa depois de se munir da palavra de Deus em minha igreja e se tornou uma nova pessoa em Cristo. Algum tempo depois, ouvi dizer que estava servindo a igreja fielmente e dava testemunhos de sua cura. Hoje em dia, muitas pessoas são libertas de demônios ou forças da escuridão, além do tempo e espaço, através da oração com um lenço que consagrei a Deus. Certa vez, um outro rapaz de Ulsan, da província de Kyung, não tinha sido surrado por homens de uma classe social mais alta durante o seu primeiro ano do segundo grau porque tinha se recusado a fumar com eles. Como resultado, esse jovem sofria seriamente de angústia, eventualmente ficava possesso e foi hospitalizado por 7 meses por causa de seu problema. Contudo, foi liberto depois de receber uma oração com o lenço que eu havia consagrado. Recuperou sua saúde e hoje é um precioso obreiro na igreja. Tais obras também estão acontecendo em outros países. No Paquistão, por exemplo, um membro da igreja havia sofrido de um espírito maligno por 4 anos, mas foi liberto através da oração com o lenço e recebeu o Espírito Santo e o dom de falar em línguas. 2. Falando novas línguas. O segundo sinal que acompanha os que creem é o de falar novas línguas. O que exatamente é isso? 1 Coríntios 14:15 diz: Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Podemos ver, pois, que espírito é diferente de entendimento, algumas traduções dizem mente. Então, qual é a diferença entre espírito e mente? Existem dois tipos de mente em nosso coração, a mente da verdade e a mente da inverdade. A mente da verdade é o espírito, uma mente branca. A mente da inverdade é a carne, uma mente preta. Depois que aceitamos Jesus Cristo, nosso coração é cheio de espírito de acordo com o quanto oramos e nos livramos dos nossos pecados, vivendo pela palavra de Deus, porque a inverdade vai sendo arrancada. No final, o nosso coração se torna cheio de espírito, pouco a pouco, sem deixar nada de inverdade para trás, quando alcançamos o quarto nível da fé para amar a Deus acima de todas as coisas. Além disso, quando temos a fé que agrada a Deus, nosso coração é completamente cheio de espírito, e isso é chamado de espírito completo. Nessa fase, a nossa mente é o espírito e o nosso espírito é a nossa mente. Falar em novas línguas. Quando tal Espírito em nós ora a Deus pela inspiração do Espírito Santo, isso é chamado de oração em línguas. A oração em línguas é uma conversa entre nós e Deus, e, portanto, é extremamente proveitosa para a nossa vida em Cristo, pois o inimigo não consegue ouvi-la. O dom de línguas é geralmente dado aos filhos de Deus, quando oram intensamente na completude do Espírito Santo. Deus quer dá-lo a cada um de seus filhos. Quando oramos em línguas fervorosamente, somos inconscientemente capazes de cantar uma canção em línguas, dançar e até mesmo fazer movimentos rítmicos pela inspiração do Espírito. Até a pessoa que normalmente não canta bem, consegue cantar muito bem, até a que normalmente não sabe dançar direito, dança melhor que um dançarino profissional, porque o Espírito Santo é quem a governa completamente. Uma pessoa pode vir a ter uma nova experiência espiritual ao falar em línguas diferentes, ao ir mais fundo em termos de nível espiritual. Isso é chamado falar em novas línguas. Poderemos falar novas línguas de uma só vez quando orarmos em línguas no quinto nível da fé. Poderoso o bastante para expulsar Satanás. Falar em novas línguas é algo tão poderoso que Satanás, com medo, vai embora. Suponhamos que um ladrão com uma faca queira nos roubar. No momento, Deus pode fazê-lo mudar de ideia ou fazer com que um anjo paralise seu braço ao orarmos em novas línguas.
Quando nos sentimos inquietos ou com vontade de orar enquanto estamos indo a algum lugar, é porque Deus está tocando em nossa mente através do Espírito Santo, para que nós o façamos. Ele já sabe que um acidente está por vir. Assim, quando oramos em obediência ao Espírito Santo, podemos impedir que um desastre ou um acidente aconteça, porque o inimigo se afasta de nós e Deus nos leva a evitar o inesperado. Logo, falando em línguas, somos protegidos e podemos impedir tribulações e dificuldades em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, sem a interferência de Satanás e seus demônios. 3. Pegando em serpentes com suas mãos. O terceiro sinal que acompanha os que creem é o de pegar em serpentes. O que, então, serpente quer dizer? Olhemos para Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Trata-se do momento em que a serpente está sendo amaldiçoada por ter tentado a Eva. Aqui, a mulher se refere espiritualmente a Israel e, a sua descendência se refere a Jesus Cristo. Daí a descendência da mulher ferindo a serpente na cabeça, que significa que Jesus Cristo quebra a autoridade da morte. E dizer que a serpente lhe ferirá o calcanhar profetiza Satanás e seus demônios crucificando Jesus. É também bem evidente que a serpente se refere a Satanás e seus demônios, pois Apocalipse 12, 9 diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Consequentemente, pegar serpentes significa que vamos separar uma facção do nosso inimigo e destruí-la em nome de Jesus Cristo. Destruindo a sinagoga de Satanás. Leiamos os seguintes versículos que se encontram no livro de Apocalipse. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. 2, 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. 3, 9. Aqui, judeus, como os espiritualmente eleitos por Deus, se refere àqueles que creem em Deus. Aqueles que se dizem judeus se refere às pessoas que atrapalham a obra de Deus, julgando-a e caluniando-a, dizendo que ela não está de acordo com o que pensam, e se odeiam e queixam entre si cheios de inveja e ciúmes. Uma sinagoga de Satanás implica em duas ou mais pessoas que se reúnem para falar mal dos outros, mentindo e causando problemas na igreja. A queixa de poucas pessoas contamina muitas, e então a sinagoga de Satanás é estabelecida. É claro que propostas construtivas e sugestões devem ser aceitas para o desenvolvimento da igreja. Contudo, uma sinagoga de Satanás seria se alguns dos membros da igreja lutassem contra um servo de Deus, dividindo a igreja com uma justificativa racional e plausível e formando grupos contra a verdade. Embora as igrejas devessem ser cheias de amor, santidade e ser unidas na verdade, há muitas nas quais a oração e o amor se esfriam, o avivamento acaba e, consequentemente, o reino de Deus não fica firme, tudo por causa da sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás, todavia, não pode exercer seu poder, quando podemos discerni-la com a fé que agrada a Deus do quinto nível. Nunca houve uma sinagoga de Satanás em minha igreja. Nos primeiros dias do ministério é claro que ela possa ter ocorrido, através de pessoas cujos pensamentos eram controlados pelo inimigo, já que os membros da igreja ainda não estavam munidos da verdade. No entanto, a cada momento Deus me fazia saber do que estava acontecendo e eu destruía o inimigo com a mensagem que estava pregando. Dessa forma, cada tentativa de formar uma sinagoga de Satanás era frustrada. Hoje em dia, os membros da minha igreja são capazes de distinguir claramente verdade de inverdade.
Aqueles que entram na igreja em segredo, a fim de formar uma sinagoga de Satanás, vão embora ou se arrependem, porque em alguns deles ainda há um pouco de bondade em seus corações. Uma sinagoga de Satanás não pode se formar, quando ninguém age de forma a fazê-la. 4. Nenhum veneno mortífero nos fará mal algum. O quarto sinal acompanhando aqueles que creem é: se porventura bebermos algum veneno mortal, ele não nos causa dano algum. O que isso significa mais especificamente? Em Atos 28, 1 a 6 há um incidente no qual o apóstolo Paulo foi mordido por uma víbora na ilha de Malta. Os habitantes esperavam que seu corpo inchasse e ele morresse de repente. Verso 6. Mas nada aconteceu com o seu corpo. Depois de esperar por um bom tempo e ver que nada havia de fato acontecido a Paulo, os habitantes então mudaram sua opinião e viram que aquilo foi por causa de um Deus. Verso 6. Na verdade, nada aconteceu a ele, porque ele tinha uma fé perfeita em Deus e mesmo o veneno de uma víbora não poderia fazer-lhe mal. Mesmo se uma víbora nos morder. As pessoas, cuja fé é perfeita não passam mal ou são infectadas por germes, vírus ou veneno consumido por acidente, pois Deus o queima com o fogo do Espírito Santo. Entretanto, se as pessoas tomarem o veneno intencionalmente, elas não podem ser protegidas, porque significa que o que elas querem é testar Deus. Ele não aceita que ninguém o teste com outra coisa que não seja o dízimo. No entanto, pode haver a possibilidade de consumir um veneno em uma comida, que foi colocado ali para prejudicar-nos deliberadamente. Ou, imaginemos que um homem dá a uma mulher uma bebida com sonífero com o propósito de aproveitar-se dela, ou uma outra situação onde a pessoa usa éter para raptar ou roubar o dinheiro de alguém. Em tais ocasiões, aquele, cuja fé é perfeita, é protegido e não é prejudicado, pois todo o veneno é neutralizado pelo fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo queima todo o veneno. No fim do meu terceiro ano de seminário teológico, senti uma dor aguda em minha barriga depois de beber uma coisa, enquanto me preparava para o meu primeiro culto de avivamento. Senti-me aliviado depois que orei colocando minhas mãos sobre o local da dor e esvaziei os intestinos através de uma diarreia. Não sabia que havia veneno naquela bebida, até o dia seguinte. Uma vez fiquei em Joshivon, na província de Shooshin para orar. Havia uma universidade perto do lugar onde estava hospedado e, muitas vezes, havia manifestações estudantis. A polícia então usava um gás para contê-las e todos ficavam com grande dificuldade para respirar, com exceção de mim. No começo do meu ministério, minha família morava no porão da minha igreja. Naquela época, os coreanos usavam carvão para se aquecerem no inverno. Minha família sofria muito por causa do monóxido de carbono, principalmente nos dias nublados, por causa da falta de circulação do ar. No entanto, esse gás venenoso nunca me fez mal. Já que o Espírito Santo, em sua completude, move em todo o corpo, ele dissolve imediatamente qualquer material venenoso que entre em uma pessoa, que possui uma fé que agrada a Deus. 5. Os enfermos são curados com nossas mãos sobre eles. O quinto sinal acompanhando aqueles que creem é quando eles colocam suas mãos sobre os enfermos e estes são curados. Pela graça de Deus, esse sinal me acompanhou desde antes mesmo de eu começar meu ministério. Depois de fundar a igreja, inúmeras pessoas já foram curadas e glorificaram a Deus. Hoje, como não coloco mais as minhas mãos sobre cada membro da igreja, apenas oro por eles do púlpito e muitos enfermos são curados e se tornam saudáveis e fortes. Durante o encontro de avivamento de 2 semanas que acontecia todo maio até 2004, várias doenças como leucemia, paralisias e cânceres foram curadas. O cego passou a ver, o surdo a ouvir e o aleijado a andar. Através das incríveis obras de Deus, um grande número de pessoas veio a conhecê-lo, o Deus vivo. Mas, por que ainda há pessoas que não conseguem receber respostas no meio da fogueira do Espírito Santo, queimando germes e curando doentes e enfermos desse jeito? Primeiramente, devemos lembrar que, quando uma pessoa sem fé recebe oração, não pode ser curada. Ela só recebe a cura, se tiver fé, pois as obras de Deus são de acordo com a fé de cada um. Em segundo lugar,
Mesmo a pessoa que tem fé não pode ser curada, se houver um muro de pecado entre ela e Deus. Neste caso, só pode ser curada ao receber oração, depois de se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus. Há uma outra coisa que devemos saber: mesmo uma pessoa curando um enfermo através de sua oração, não podemos dizer que ela esteja no quinto nível da fé. Podemos curar, se tivermos o dom da cura, mesmo se estivermos, por exemplo, no terceiro nível. Aquele que está no segundo nível da fé também pode curar pessoas através da oração, quando está cheio do Espírito Santo, pois ele pode entrar no quarto e no quinto níveis da fé por um momento. Além disso, devemos lembrar que a oração de um homem justo ou a oração de amor é tão poderosa e efetiva, que a obra de Deus pode ser manifestada. Tiago 5:16. Ao mesmo tempo, existem limites em tais casos. Doenças causadas por germes e vírus como resfriados, cânceres e tuberculose podem ser curadas, mas obras de Deus como fazer o aleijado andar ou o cego enxergar, não. Embora os demônios saiam através da oração de amor ou do dom da cura, é bem provável que eles voltem depois de algum tempo. Já quando uma pessoa que se encontra no quinto nível da fé expulsa os espíritos malignos, eles não podem retornar. Dessa maneira, podemos considerar que estamos no quinto nível da fé somente quando somos completamente capazes de mostrar esses 5 tipos de sinais. Podemos mostrar obras muito maiores, com mais autoridade e poder, além dos dons do Espírito, quando estamos neste nível. Nos dias de hoje, onde muitas pessoas estão totalmente manchadas de maldade e pecado, elas têm a tendência de ter fé somente quando veem sinais maravilhas mais poderosos do que as pessoas do tempo de Jesus tinham. É por isso que Deus quer que seus filhos não apenas tenham uma fé espiritual e completa, mas também mostrem sinais, acompanhando-os, para que eles possam levar inúmeras pessoas ao caminho da salvação. Você deve, portanto, tentar receber a força, autoridade e poder, sabendo que pode fazer o que Jesus fez, inclusive, obras ainda maiores, se tiver a fé de Cristo, que agrada a Deus. Que você possa expandir grandemente o reino de Deus e realizar a sua justiça com esse tipo de fé, assim que se tornar capaz de brilhar eternamente no céu como o sol. Em nome de Jesus Cristo, eu oro.